vamos falar de uma preocupação de bancários, mas também de clientes em Vitória da Conquista. Sim, Elton, o Sindicato dos Bancários denuncia o fechamento de agências do Bradesco aqui na cidade. Na manhã desta terça-feira, a diretoria do Sindicato dos Bancários aqui da cidade e região realizou manifestações nas agências do Bradesco de Vitória da Conquista contra o fechamento de 2 unidades, né, em nossa cidade. Na Maximiliano Fernandes, a agência, né, que era o antigo Baneb, e também lá no Shopping Conquista Sul, Elton. Indira, mas além do encerramento destes locais, o Bradesco anunciou que vai rebaixar a agência do Banco do Brasil e vai tornar essa agência uma unidade de negócios, o que significa que todos os serviços realizados no caixa vão deixar de existir e a população vai ter que se dirigir até o centro da cidade para pagamento de duplicatas, saques de numerários, entre outros serviços, o que vai diminuir a circulação de dinheiro no próprio comércio local do bairro Brasil, Indira. Pois é, Elton, preocupante essa situação, porque a gente sempre vem falando aqui em nosso programa, né? A agência ali, a 270, né, que é uma das maiores, a gente sempre comenta que tem muita fila por lá. E em contato com a nossa reportagem, o presidente do Sindicato dos Bancários de Vitória da Conquista e região, Leonardo Viana, destacou que com essas mudanças o Bradesco vai reduzir drasticamente o número de agências na cidade de 5 para 2. Então, imagine, né? A gente já vê a dificuldade ali, o tamanho das filas, principalmente agora nesse período aí de pandemia, e as pessoas com diversas demandas. Para Leonardo Viana, o descaso com a população é grande, pois em plena pandemia, o banco vai aglomerar os usuários nas unidades do centro. Vamos ouvir aí, então, o presidente do Sindicato dos Bancários de Vitória da Conquista e região. Nós estamos agora com essa situação aí no Banco Bradesco, né, que recentemente informou que vai fechar 2 agências aqui em Vitória da Conquista e vai reduzir também a funcionalidade, o funcionamento da agência do bairro Brasil, aqui em Vitória da Conquista, que vai deixar de ser agência e vai funcionar como unidade de negócios. E o que isso significa? É que a agência do bairro Brasil, ela vai parar de receber dinheiro, ela vai parar de fazer pagamento no caixa e vai direcionar tudo para o caixa eletrônico. E isso para o cliente é horrível, porque para o comércio local ali mesmo do bairro Brasil, o comerciante que precisa fazer, por exemplo, o pagamento de um boleto num valor alto ou um depósito de um valor considerável, ele tem que ir para dentro da agência e fazer esse depósito no caixa. E o Banco Bradesco quer direcionar todo mundo para o caixa eletrônico. Isso significa o quê? Que o cliente do banco, ele vai ficar vulnerável ao risco de assalto, ao risco de sequestro, porque o pessoal sabe que ele está ali fazendo pagamentos ou depósitos de grandes valores no caixa eletrônico. Então, além de todo o prejuízo, da falta de funcionários, de não ter o serviço presencial, o serviço pessoal dentro da agência, ainda tem essa exposição ao risco aí, porque a unidade de negócios do Bradesco, ela não tem segurança armada, como tem uma agência. Ela não tem detector de metais, né? E, além do mais, são menos funcionários que vão ter disponíveis para poder atender a população. Já no caso do fechamento das agências, Elton, são 2 agências que o Bradesco pretende fechar aqui em Vitória da Conquista, a agência chamada 3548, que é a agência do antigo prédio do Baneb, e a agência do Shopping Conquista Sul. Muito inoportuno para o banco anunciar o fechamento de agências, porque a gente tem visto aí uma série de reportagens, uma série de críticas por causa das filas nas agências, nas portas das agências e na demora do atendimento. Tem toda a situação da pandemia também, porque nesse momento as autoridades sanitárias orientam que a gente mantenha a distância entre as pessoas umas das outras para poder evitar um possível contágio pela Covid. E quando o Bradesco fechar essa agência, essas 2 agências, ele vai direcionar todo mundo para essa agência maior aqui da Avenida Maximiliano Fernandes. Ou seja, vai transformar a fila que está dividida em 2 em uma fila só, com um tamanho muito maior. E isso para o cliente significa mais tempo na fila, né? Significa que vai ter menos gente disponível para atender e o pior de tudo, significa mais risco de contaminação pela Covid. Né? E não dá, Elton, em momento nenhum para o Bradesco alegar que a questão é financeira. Porque no ano passado o Bradesco fechou o ano com um lucro de 19 bilhões, de quase 20 bilhões de reais.
e tendo demitido quase 9 mil funcionários. Esse ano, só para vocês terem ideia, nos primeiros 3 meses desse ano, em janeiro, fevereiro e março, foram 6 bilhões e meio de reais de lucro. É mais de 2 bilhões de reais por mês que o Banco Bradesco arrecada só de lucro. Né? Então, assim, não tem justificativa para uma situação delicada como essa que o país passa, de pandemia, não é? de dificuldade para poder adquirir vacina, de pessoas morrendo. A gente já tem mais de 500 mil mortos por causa da Covid, e o banco agora avisa, né, que vai fechar essas 2 agências, justamente no momento onde você precisa dispersar as filas, dispersar a busca por atendimento. O Bradesco vai no sentido contrário, centralizando o atendimento todo na 270. Não é? Além disso, para nós funcionários, tem aí o risco de demissões. Não é? A gente imagina o funcionamento de uma agência, né? Não dá para pensar que o Bradesco vai manter 2 gerentes gerais na mesma agência trabalhando, não é? 2 gerentes de pessoa jurídica, 2 gerentes de pessoa física. Então, o risco de demissão também é iminente, não é? E também demonstra o Bradesco não cumprindo com aquele que ele prometeu. Né? No ano passado, o banco fez propaganda, inclusive, com isso. Nós noticiamos que os bancos tinham um compromisso de não fazer demissões durante a pandemia. Infelizmente, todos os bancos quebraram esse acordo, claro, sem divulgar, não é? Porque a parte social, eles fazem a divulgação muito grande de que não iriam fazer a demissão, mas aí, atrás da cortina, estavam aí fazendo demissões a rodo, e prova disso é que o Banco Bradesco demitiu quase 9 mil funcionários no ano passado. Então, é uma série de coisas. Só quem vai ganhar com isso é o banco, porque vai ter menos gente para atender a mesma quantidade de clientes, não é? E o cliente vai perder, porque você tem menos postos de trabalho, menos postos de atendimento disponíveis, e os funcionários, né, que tem o risco de demissão, e como se não bastasse, você tem um adoecimento. A gente já sabe, já tive outras oportunidades de estar aqui contigo falando sobre isso. A gente sabe que a categoria bancária é a categoria que mais adoece por doenças ocupacionais, doenças relacionadas ao trabalho no país, como a LER, a DORT, e agora, mais recentemente, o estresse e a depressão. E isso é fruto das cobranças por metas, por tempo de atendimento, né, para você atender mais pessoas em menos tempo. E isso ocasiona o adoecimento físico e mental do trabalhador e da trabalhadora. E o Bradesco, entre os bancos, ele é um dos campeões, não é, de adoecimento dos seus funcionários. Então é uma situação muito preocupante, porque a gente imagina o quanto não vai crescer aí a cobrança por metas, né, já que a pessoa está atendendo mais gente ainda, e como vai ser o risco de adoecimento, né, por essa demanda, esse controle do tempo de atendimento, tudo isso. Então é uma situação ruim que prejudica a população, prejudica os trabalhadores, e só o Bradesco é que tem a ganhar com isso, porque vai lucrar mais em cima da exploração aí de menos trabalhadores. É importante, Elton, a gente chamar a atenção aqui para uma coisa. Existe uma lei municipal que regulamenta o tempo bancário em no máximo 15 minutos. Então, o cliente que estiver aí na porta das agências sofrendo, esperando por mais tempo, denuncie, procure o PROCON de Vitória da Conquista, procure o Juizado Especial de Pequenas Causas, né, o Juizado Especial Civil, faça a denúncia para que os bancos eles sejam pressionados a contratar mais funcionários para atender a população nesse momento, porque a lei dos 15 minutos ainda está em vigor, ainda está vigente, não é? E não é possível que nessa situação ainda os bancos eles continuem demitindo pessoas, fechando postos de atendimento e prejudicando ainda mais a população, não é? E vale lembrar que os bancos não tiveram prejuízo, né? Pelo contrário, são lucros bilionários ano após ano, e que não justificaria, né, nesse momento em que a gente precisa da contribuição de todos aí com o país, com o combate à pandemia, o Bradesco agora anunciar o fechamento de 2 agências e rebaixar de tamanho essa agência do Bairro Brasil. Então é isso, Elton, eu te agradeço muito aí pelo espaço, não é? Mais uma vez parabenizar você pelo trabalho e dizer que nós aqui também do Sindicato dos Bancários estamos de portas abertas lá, sempre que vocês precisarem a gente está à disposição, viu? Um forte abraço aí, muito obrigado. Indira, ouvimos aí o Leonardo Viana, presidente do Sindicato dos Bancários de Conquista e Região, comentando aí sobre essas decisões recentes do Bradesco em Vitória da Conquista, que decidiu pelo fechamento das unidades da Rua Maximiliano Fernandes, que, se não me engano, é a agência 3548, como você disse, a antiga agência do Baneb em Vitória da Conquista, e também a agência do Shopping Conquista Sul. Com isso, Indira, 2 preocupações. A primeira, como o Leonardo colocou, né? A perda de postos de trabalho, a perda de empregos e, em segundo lugar,
a queda na qualidade do atendimento em nossa cidade, Indira. Pois é, realmente, né, Elton, a gente falando já com relação às filas do jeito que já estava, né, imagine aí com o fechamento dessas agências, né, como é que fica para o consumidor. Então, e cabe a situação aí realmente... complicada... Desculpa, Indira. Sim, Elton, realmente cabe ao consumidor, né, fazer reclamações, denúncias, para ver se a gente consegue, né, melhorar alguma coisa nesse sentido. Isso, e outra coisa que eu ia dizer, né, e ainda a instituição vai rebaixar a agência do Bairro Brasil, tornando ela uma unidade de negócios, o que também é ruim. O fluxo dessa agência do Banco Bradesco do Bairro Brasil vai seguir também para Maximiliano Fernandes, Indira. Imagine, Elton, a gente sabe que o Bairro Brasil é um bairro super populoso, atende, né, vários bairros da zona oeste da cidade. Imagine também, né, essa pessoa, né, esse consumidor, ele se deslocar de lá, né, onde tinha uma agência para ele, para vir para o centro aqui, né, da cidade. Então ainda complica ainda mais a situação.